Evangelho, domingo da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 15º domingo do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje retomamos a leitura do Evangelho de São Marcos. Por estarmos no ano dedicado ao evangelista Marcos, aos domingos ouvimos um trecho do Evangelho de São Marcos. Estamos no 6º capítulo. E olha que maravilha, ao longo dessa semana nós ouvimos o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. E hoje, ao ouvirmos a narrativa do Evangelho, nos recordamos, opa, peraí, eu já ouvi esse texto em algum lugar. Na verdade, nós ouvimos a narração do mesmo episódio feita por São Mateus, no início do 10º capítulo. O envio dos 12, a missão dos 12, que Jesus confia, investe os 12 de autoridade e os envia. E hoje nós vamos olhar essa mesma passagem agora a partir do evangelista Marcos. Seremos os seus interlocutores no diálogo dessa meditação. Antes de nós, muitos meditaram já esse texto e teremos como referência para isso nada mais, nada menos que São Gregório Magno, que nos ajudará a perceber algumas coisas com tanta delicadeza e que, especialmente para nós, sacerdotes e diáconos, pontua alguns elementos que são alegóricos, mas muito interessantes, e nós vamos voltar sobre esse aspecto. Hoje também ocorre a memória de São Bento, dia 11 de julho. São Bento é patrono da Europa, também tem um patronato sobre a Itália e é praticamente o grande nome que marcou a vida monástica no Ocidente. E a liturgia das horas reserva para nós, claro, o domingo é sempre solenidade. Então, toda e qualquer memória, ela abre espaço, melhor dizendo, ela dá lugar à solenidade dominical. Mas vale a pena hoje tomarmos o texto da liturgia das horas separado para a memória de São Bento, que nada mais, nada menos é do que o prólogo da regra de São Bento. E fala para a gente a respeito daquilo que é o serviço ao Senhor. Pego só esse trechinho aqui, porque nós vamos ter a oportunidade de olhar o texto, mas para sintonizarmos. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus com oração, muito insistente, que seja plenamente realizado por Ele. Olha, e quantas vezes a gente não tem no coração um propósito de fazer algo bom? Vê, meus irmãos, como essas nossas 2 últimas meditações praticamente tocaram esse aspecto. E hoje, nesse domingo bendito do Senhor, São Bento nos oferece mais uma palavra que se soma à nossa meditação para ajudar-nos a vivermos bem como cristãos em família e no seio de nossas comunidades. Antes de realizar algo bom, pede a Deus, com oração muito insistente, que seja plenamente realizado por Ele. Que o Senhor leve a bom termo tudo aquilo que suscitou no nosso coração. Que todo o desejo de bem e toda a ação de caridade que porventura no nosso coração encontre espaço e cresça
como propósito, venha a ser consolidada pelas mãos do Senhor. O que significa, como falamos já oportunamente, estabelecer um itinerário de humildade, reconhecendo a nossa condição e o nosso limite, e de obediência, concedendo a Deus o primado sobre todas as coisas e ouvindo atentamente o que Ele nos diz para que a gente possa realizar o que Ele nos pede. Isso é importante. E aqui podemos olhar então para a meditação, ou melhor, para o Evangelho de hoje. Nós temos 4, digamos assim, verbos que marcam a narrativa de São Marcos. E nós vamos tentar caminhar olhando esses 4 verbos. Marcos, como já falamos, nos evangelhos não tem palavras sobrando, as palavras são muito bem escolhidas, ainda mais no evangelho de Marcos, que é bem enxutinho, os verbos e as palavras são muito bem escolhidas. Então tem 4 verbos que dominam a narrativa do texto de hoje e que São Marcos escolhe para apresentar esse momento importante na relação entre Jesus e os 12. Que verbos são esses, Padre? Jesus chamou a si, enviou 2 a 2, deu-lhes autoridade sobre e recomendou-lhes. Chamou, ensinou, deu a autoridade e recomendou. E olha que maravilha, nós estamos com as leituras, a primeira leitura e a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Efésios, bem como o Salmo 85, que nos ajudam a compreender ainda mais esse chamado. Como assim, Padre? Se olhamos a primeira leitura do profeta Amós, nós estamos diante do anúncio, da declaração, melhor dizendo, da vocação de Amós. Amós, como profeta, nós vimos que, eu vou pegar aqui um instantinho o texto, Amazias, sacerdote de Betel, naquele dia foi literalmente enxotar Amós. Vai embora daqui. Porque naquela época haviam também os profetas que herdavam essa função, ou melhor, exerciam essa autoridade a partir de uma tradição familiar ou da linhagem da casa a que pertenciam, da família de Israel. Entretanto, Amós atribui o seu chamado vocacional ao Senhor, e não que é filho de profeta, não a uma tradição, a uma casa, a uma família de homens que seguem o exercício daquele ato pelo povo de Israel e em nome de Deus, mas o próprio Senhor o chama, né? Então, aqui tem um elemento forte, nós estamos vendo a identidade do profeta, né? E na segunda leitura nós vamos ver a identidade do cristão, a identidade do batizado. E isso se liga ao primeiro verbo. Jesus chamou a si, chamou para junto de si. Então, Amós foi o Senhor quem o chamou a anunciar sua palavra. A ação profética cumprida pelo profeta Amós atenção a isso, é fruto da escuta a Deus. Como assim, Padre? O ir anunciar a palavra do Senhor, ir chamar os homens ao caminho de conversão, anunciar o que o Senhor tem a dizer ao seu povo, é fruto de um coração que escutou primeiro a voz de Deus. Nós temos sobre nós, somos investidos de uma autoridade profética por conta da unção batismal que recebemos. E temos essa preocupação, como falamos nas 2 últimas meditações, de ver os nossos filhos, ver a nossa família, ver a nossa sociedade ouvindo a voz de Deus e seguindo o Senhor. Essa é uma passagem importante, hein? Ouvir e seguir. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, esse é um desejo que nós temos, mas não podemos esquecer que para o cumprimento dessa missão, para que isso aconteça, porque
para que o anúncio profético aconteça, ou seja, para que o chamado à conversão chegue ao coração dos homens, é preciso que o coração daquele que chama tenha ouvido o Senhor e tenha se convertido ao caminho do Senhor. O profeta, por primeiro, é o homem edificado segundo a palavra de Deus. Eu quero chamar meus filhos de volta a caminhar no caminho do Senhor. Eu sinto que o Senhor me impele sempre demais a isso. Eu preciso ser o primeiro homem, a primeira mulher dessa casa, dessa família, a ser edificado segundo a palavra de Deus. Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente se apressa em querer falar, em querer chamar. Precisamos ter pressa e grande anseio, como a corça anseia pelas águas, para que a palavra de Deus edifique o nosso coração, edifique a nossa vida. O profeta, repito, é o primeiro homem edificado segundo a palavra de Deus. Então, como vai nos ensinar também São Bento na sua regra, oração e trabalho, a oração é o momento em que Deus edifica a nossa alma. E o trabalho é o momento em que a gente age a partir da vontade desse Deus. O trabalho, ele é sempre fruto da oração. O trabalho, ele não acontece sem ser precedido pela oração, assim como o anúncio profético não acontece sem antes a palavra que será anunciada profeticamente ter edificado o coração daquele que a anuncia. Se o Senhor diz que a chuva não cai sobre a terra e volta ao céu sem edificar, sem fecundar a terra, ou seja, sem cumprir a sua missão, assim é a palavra de Deus, né? E nós falamos que muitos se colocam debaixo do guarda-chuva e dessa forma não se molham com a chuva que vem do Senhor. Essa é uma imagem que às vezes a gente usa, né, para falar da resistência ao ouvir a voz de Deus, ao deixar-se alcançar pela graça do Espírito. Por excelência, somos chamados, em primeiro lugar, a recebermos a força dessa chuva, a termos o terreno do nosso coração inundado pela água do Espírito, completamente fecundado por Ele. Então, se a palavra não volta sem cumprir sem que se cumpra a sua missão, se a chuva não volta ao céu sem antes ter fecundado a terra, essa é a imagem do coração daquele que Deus revela e move a grande sensibilidade de querer ver a família edificada. O meu e o teu coração, por primeiro, deve ser o testemunho dessa terra fecundada, dessa terra que reencontrou na ação do Espírito Santo vida e fecundidade. Entenderam, meus irmãos? É importante isso. Às vezes a gente inverte as batatinhas, né? A gente pega e quer logo falar e falar e falar e falar. Primeiro, o Senhor quer edificar. O profeta é o primeiro homem edificado pela palavra do Senhor. E na medida em que o Senhor vai edificando a nossa vida, pode ter certeza que vai acontecendo o anúncio, porque o falar e agir em Deus estão sempre juntos. E como vai nos dizer São Gregório Magno, comentando o Evangelho de hoje, né? O agir de Cristo é pregação. Cada gesto do Senhor é um mandamento. Ele usa essa expressão, é muito significativa e ao mesmo tempo muito forte. Porque na medida em que o nosso coração vai sendo edificado por Deus, se torna obra de Deus. E se toda obra realizada por Deus chama os homens à conversão e chama os homens de volta para a comunhão com Ele, você está se tornando palavra profética de Deus na vida da sua família. Você está se tornando chamado de retorno a Deus em sua casa, na medida em que o Senhor está edificando a sua vida, edificando o seu coração, renovando em ti, fazendo nova todas as coisas, pelo poder da sua palavra, pela força dos sacramentos. Entende? Você já está se tornando
trabalho de Deus. Na medida em que a oração edifica a sua alma, você já se torna trabalho de Deus, ou seja, você já se transforma em anúncio, em ação profética, em pregação ao arrependimento, à conversão dos corações. É importante termos isso presente. Seguindo agora a segunda leitura, como vai dizer São Paulo, escrevendo aos Efésios, nós fomos abençoados em Cristo. Recebemos um espírito de adoção que nos leva a dizer: Abá, Pai. O Senhor nos chamou para junto de si e nos fez co-herdeiros do céu. Nele fomos escolhidos, em Cristo fomos escolhidos, amados, redimidos e chamados a anunciar a boa nova da salvação. Vejam, fomos escolhidos, amados, redimidos, chamados a anunciar. Então, sem a obra da redenção, não é possível cumprir perfeitamente o anúncio da boa nova que o Senhor nos pede. Porque sobre nossas vidas levaremos os sinais de Cristo ressuscitado, pelos sinais da conversão que foram realizados, que estão sendo vividos. Somos dessa forma, como vai dizer São Paulo durante o texto, um hino de louvor à glória do Senhor. Jesus chama os discípulos para junto de si. Vale destacar aqui essa peculiaridade do discipulado. O discípulo é aquele que está junto do Senhor, e nós vamos ver isso já... Não, vamos começar a ver agora. Eu ia tentar falar do enviados primeiro, mas vamos continuar sobre o chamado, porque vamos seguir o itinerário dos verbos. Por isso, vale destacar esse detalhe aqui. Nas descrições de Marcos, nós estamos no 6º capítulo, nas descrições que São Marcos faz das ações de Jesus, aparece a figura da multidão e dos discípulos em diversos momentos. No texto de hoje nós temos uma das ocasiões polares para vermos essas duas figuras, a multidão e os discípulos, e entendermos mais um pouco a nossa identidade de discípulos, uma vez que fomos pelo batismo unidos a Cristo. A multidão, na narrativa de Marcos, ela é sempre curiosa, se impressiona com os gestos de Jesus. É também interessada no que o Senhor fala e o escuta com atenção, mas para por aí. Perceberam? Tínhamos sinalizado isso ainda há pouco. Então ela é curiosa, ela é interessada, se impressiona com os gestos do Senhor, escuta, mas para por aí. O discípulo, em vez, esse vai além. Ele se distingue da multidão porque, além de escutar, ele acredita. Marcos marca sempre o dado da fé. E apesar de tantas hesitações e medo, muitas vezes eles estão inseguros, eles estão temerosos, eles estão incertos, eles demonstram hesitar bastante na hora de assumir uma atitude. Apesar de tanto medo e hesitações, o discípulo se separa da multidão para seguir Jesus em suas palavras e gestos. A multidão vem, escuta e depois volta para casa. O discípulo vem, escuta e permanece com o Senhor. Em outras palavras, faz vida em comum com Jesus. Ele vem, vê, escuta e não se afasta daquilo que ouviu. Assume para si. Fazer vida com Jesus significa assumir para a sua vida aquilo que ouviu. Viver aquilo que ouviu. Recebe Cristo, palavra, e permanece com Cristo. Ou seja, assume a vida que recebe daquela palavra. Ele passa a seguir os passos de Jesus e divide tudo com o seu Senhor.
e passa a ter somente aquilo que pode ser dos dois e para os dois. Se a gente olha o que é dividir a vida, é ter aquilo que é para os dois, que pode ser dos dois. O que se recebe, se divide na hora de comer. Na hora de dormir, se procura um lugar que possa estar todos. Não um dorme aqui, outro dorme, um dorme dentro, outro dorme na rua, na porta. Tudo o que eu tenho na minha vida, eu divido com o meu Senhor. Olha que ensinamento delicado, mas significativo. O discípulo é aquele que na sua vida, tudo que tem pode ser ao mesmo tempo dele e de Jesus. E tudo que conquista e ama, ama por ele e por Jesus. Jesus escolhe, então, enviá-los. Esses que chamou, o Senhor os envia. Ele envia seus discípulos. São Gregório Magno vai falar sobre esse envio, e aqui era aquele ponto que eu queria destacar, fazendo aceno aos diáconos e a nós sacerdotes. Ele usa a expressão, uma interpretação muito interessante. Ele fala que os envia 2 a 2, porque 2 são os mandatos da caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dessa forma, São Gregório Magno, Papa, vincula essa imagem dos 2 a 2, dizendo que todo aquele que é enviado a ensinar o nome do Senhor, ensinar a palavra do Senhor, todo aquele que é enviado em nome de Cristo, chamar os homens ao arrependimento, não pode se esquecer disso. Parte 2 a 2, ou seja, parte sempre com a disposição de amar a Deus e ao próximo. Então, cada anúncio do Evangelho, cada chamado à conversão deve estar baseado com muita firmeza no amor a Deus e no amor ao próximo. Então deve ser uma pregação capaz de testemunhar o grande amor que se tem a Deus e o grande amor que se tem pelo próprio irmão. Bonita essa imagem, né, de São Gregório, essa interpretação alegórica. Jesus escolhe enviar seus discípulos 2 a 2. Trata-se de um mandato de Deus. Ele escolhe enviar. Os discípulos não vão por conta própria. Ele os envia. Dentro de um projeto. Não os envia a esmo, os envia dentro de um projeto que não nasce da decisão pessoal do discípulo, mas nasce do querer de Deus. Porém, supõe que o discípulo possa, em sua liberdade, aderir ao que lhe é proposto. Então, olha como é importante, o quanto do nosso caminhar com Cristo, nosso caminhar com a Igreja, tem sedimentado uma liberdade maior em nosso coração para dizermos: sim, Senhor, o que tu queres é o que eu quero. Ontem víamos o testemunho de Santa Felicidade, que o padre já chora à toa, vocês sabem, né? Me comove muito, mas pensar a imagem, pensar a cena e olhar o testemunho dessa santa mulher é realmente, e entender por fim a alegria dela em saber que seus filhos estavam na presença de Deus e dizer: mas eu ainda não desejo assim, eu ainda não olho com esses olhos, né? E pedir a intercessão dela e ao mesmo tempo descobrir isso tem me ajudado a criar uma liberdade maior na hora de dizer: Senhor, eu quero tudo o que tu quiseres para mim. Fala, Senhor, porque quero te ouvir e a minha alegria é cumprir o que o Senhor tem para mim. Não quero outra coisa na minha vida que não seja isso, Senhor. Quantas vezes pensar e falar essa frase pode me fazer recordar ainda as coisas que eu quero nessa vida? Atenção, que às vezes a gente falando se recorda daquilo que ainda quer. Então não mente para si, dizendo: eu quero, Senhor, tudo que o Senhor quer para mim. E aí na hora que a gente fala isso, a gente lembra de algumas outras coisas que a gente quer também. Essa é a hora.
em que talvez pela graça o Senhor está te dando a possibilidade de ver isso e dizer: eu quero o que o Senhor quer para mim e te entrego, Senhor, ainda isso que no meu coração ocupa uma prioridade tão grande e me rouba tanto de ti. Ajuda-me, Senhor, agora recordando as palavras de São Bento, a cumprir esse bem que o meu coração deseja, que é a inspiração sua, querer o que o Senhor quer para mim. Ajuda-me a cumprir esse bem, e para que esse bem se cumpra, eu te peço, o Senhor que me ajudou a perceber tantas coisas que eu ainda quero, dai-me forças para entregá-las todas a ti e ficar somente com aquilo que o Senhor quer para mim. Estão percebendo, meus irmãos? Essa é uma oração madura. É a oração do homem que está conquistando a liberdade diante de Deus e celebrando essa liberdade com o Senhor. Porque é dentro da oração que o Senhor fala conosco. E é preciso estarmos atentos que o Senhor fala com delicadeza. E Ele quer falar, Ele quer nos ajudar a perceber o que em nós ainda é só nosso ou não é dele, para que nós possamos entregar a Ele. E aqui voltamos ao que falamos ainda há pouco, né? Ou seja, tudo o que quero, tudo aquilo que tenho, é para ser dividido a dois. Eu estou no discipulado do Senhor. Então, se ainda tem coisas no meu coração que eu quero, digamos assim, só para mim, não que eu não queira dividir com o Senhor, mas que eu tenho essa disposição ao privilégio de tê-la comigo, é melhor ter o que o Senhor me propõe. E se tenho algo que descubro aqui que ainda não percebi que é só meu, mas o Senhor está me dando agora a chance de perceber, porque ao suscitar em mim o desejo de querer o que Ele quer para mim, se acendeu no meu coração a percepção disso, que eu também quero aqui, eu faço o ser dele, entrego para Ele. E se isso me tira, Senhor, daquilo que o Senhor quer por mim, então é teu, eu te dou, toma, porque eu quero ficar com o que é teu. Se não me tira, que bem venha e permaneça para a glória do seu nome. Mas se esse desejo, essa vontade, essa ambição, esse projeto, de certa forma me tira de ti, ou me afasta daquilo que o Senhor quer para mim, eu te entrego, é teu, pronto, de agora em diante não vai ser mais meu, vai ser seu, eu entrego e o Senhor faz o que o Senhor quiser. E dá-me forças para que eu não volte atrás nessa minha escolha. Dai-me forças. Ali entra a humildade. Obediência e humildade, como falávamos no início, né? O terceiro verbo que nós ouvimos é que o Senhor investiu, ou melhor, o Senhor deu autoridade aos discípulos, o que significa que garantiu a eles a vitória. Assegurou a sua presença. Por quê? Só o Filho de Deus tem autoridade contra o poder de Satanás. Só o Filho de Deus tem autoridade contra ele. E ao dar-lhes autoridade, Jesus garante a vitória porque assegura que estará presente ao lado deles, como assegura estar conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Ele está conosco. Cada vez que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada vez que rezamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vivendo em comunhão de fé com a Igreja, perseverando na vida dos sacramentos, o Senhor está conosco. Dessa forma, vivendo a dignidade do nosso batismo, pois estamos unidos inseparavelmente ao Senhor, o Filho de Deus está conosco e a sua autoridade está sobre nós, e em nome dele combatemos contra as forças de Satanás e o submeteremos, porque o Senhor está conosco e a sua autoridade está sobre nós. Então, ter a clareza também de que estamos numa realidade de batalha espiritual. Essa verdade, ela está acontecendo, meu irmão.
Não ache que isso daí não acontece, não, porque acontece. Estamos numa batalha espiritual. Agora, quais são não apenas os instrumentos, mas qual é, melhor dizendo, né? Quais são os instrumentos? Qual é a minha condição dentro dessa batalha? Como é que eu entro nela? Eu entro nela sob a autoridade do nome do Senhor. Eu estou nela em aliança com Cristo. Eu estou nela unido a Cristo. Não fui catapultado dentro de uma batalha. Essa batalha estoura contra mim exatamente porque eu estou com Ele. E porque o inimigo de Deus se levanta contra todos aqueles que Deus ama e vem estabelecer contra eles a guerra. E nós vamos combater no nome do Senhor. Se o inimigo se levanta contra ti, é exatamente porque Deus muito te ama. Então, cada vez que você sentir que as coisas ficarem pesadas, ou seja, que a opressão do maligno acontece de muitas formas e maneiras, recorda-te do amor de Deus por ti, porque Ele não te abandonou. O inimigo se importa exatamente porque vê o grande amor de Deus por ti e vê o quanto o seu coração está se dispondo a viver desse amor como única fonte de vida e esperança. E isso para ele é o terror máximo, pois significa mais uma derrota. Significa a memória do triunfo de Cristo e ao mesmo tempo que mais uma alma unida a Ele se torna farol de esperança no mundo e ao mesmo tempo, ao se acender essa luz, que é Cristo, as trevas vão sendo dissipadas. Então é importante que tenhamos isso claro. O Senhor não envia, o Senhor, melhor dizendo, não chama e não envia, são os dois verbos precedentes, sem investir da autoridade. Por fim, Jesus recomenda. O que Jesus observa nesse mandato, ou seja, o que o Senhor recomenda nesse mandato? Olhando rapidamente o Evangelho de São Marcos, são 3 as recomendações do Senhor. O Senhor recomenda a pobreza, que assegura liberdade e leveza de vida, ou seja, evitando assim a acomodação e o apego ao próprio agir. Quanto menos coisas nessa vida temos a que nos apegamos, maior se torna a nossa liberdade e menor a chance de nos acomodarmos e nos apegarmos ao nosso próprio agir, né? Então, esse é o primeiro a primeira recomendação do Senhor. A segunda, a fidelidade ao mandato. Não se distrair nem se desiludir com os insucessos que podem acontecer, as resistências que acontecerão. Terminando desse modo por empreender uma iniciativa própria, acreditando que será essa melhor ou mais eficaz do que aquilo que o Senhor nos pediu. O terceiro, a fé e comunhão. Não deveriam fazer nada de diferente daquilo que o próprio Senhor fez. O agir dos discípulos se torna a repetição do agir do Mestre. Eles fazem exatamente aquilo que o Senhor fez. Assim vencerão a luta contra Satanás, pois estarão agindo no nome do Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer. E agora, já passamos um pouquinho o nosso tempo, mas vamos aproveitar para pegar esse trecho do texto de São Bento para olharmos aqui como São Bento nos fala a respeito desse agir, né? Cuja primeira frase do texto nós já tivemos a chance de meditar juntos. Nada de absolutamente preferir a Cristo, essa é a introdução do prólogo. Antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus com oração muito insistente que seja plenamente realizado por Ele. Pois, já tendo-se dignado contar-nos entre os números de seus filhos, que Ele nunca venha a entristecer-se por causa de nossas más ações. Assim devemos em todo tempo pôr a seu serviço os bens que nos concedeu, para não acontecer que como um pai irado venha deserdar seus filhos, ou também, qual Senhor temível, irritado com nossos pecados, nos entregue ao castigo eterno como péssimos servos, que o não quiseram seguir para a glória. Levantemo-nos, enfim, pois a Escritura nos desperta dizendo, já é hora de levantar do sono. Com os olhos abertos para a luz
Deífica e os ouvidos atentos, ouçamos, meus irmãos, a exortação que a voz divina nos dirige todos os dias. E Deus fala com um apelativo tão delicado e apaixonado, né? Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações. E ainda, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao íntimo das igrejas. Procurando o Senhor, o seu operário na multidão do povo, ao qual dirige essas palavras, diz ainda: qual o homem que não ama a sua vida procurando ser feliz todos os dias? E eis que ele vem nos apresentar o caminho da felicidade, nos propõe a sua vontade e nos chama à vida que ele escolheu. Que os nossos ouvidos estejam bem abertos e que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor nos chama a realizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Bento, abade da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.